Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Simone, estou de volta com mais um exercício sobre derivação, mais precisamente sobre regra da cadeia. O exercício diz o seguinte: calcule a derivada das seguintes funções. Na primeira, f de x igual a e elevado a x. Na letra B, f de x igual a e elevado a 3x. Letra C, f de x igual a e elevado a seno de 3x. E letra D, f de x igual a e elevado a seno de e elevado a 3x. Então, vamos ver rapidamente o que é a regra da cadeia. Então, nós sabemos que a regra da cadeia é a regra de derivação da função composta. Vamos ver rapidamente aqui em cima o que diz a regra da cadeia. Então, regra da cadeia. Então, se eu tenho uma função y igual a f de g de x, ou seja, y é uma função que é uma composição de duas funções, a função f com a função g, isso é o mesmo que f bola g de x, tá ok? Então, a regra da cadeia diz o seguinte, que y' de x nós derivamos a função externa que é a função f. Então, f' de g de x. E multiplicamos pela derivada da função interna, ou seja, g' de x. Ok? Então, é isso que nós vamos fazer em todos os exercícios. Ou seja, repetindo, derivamos a função externa f e multiplicamos pela derivada da função interna g de x, tá? Então, fica f' de g de x vezes g' de x. Então, vamos ver aqui no nosso exercício. Então, na letra A, a letra A é uma função simples, tá? Ela não é composta com nenhuma função, a função é elevada a x, e a gente sabe que a derivada de e elevado a x é ela mesma, tá? Então, é e elevado a x. Ok, agora vamos começar a dificultar. Letra B, a gente tem que f de x igual a e elevado a 3x. Então, a gente quer derivar essa função. Então, f' de x, essa derivada é a derivada da função externa. A função externa aqui é a função exponencial, tá? E a derivada da exponencial é ela mesma. Então, e elevado a 3x. Vezes a derivada da função interna, que no caso aqui é o expoente. Então, eu vou só deixar indicado que é a derivada da função interna, tá? Então, isso, portanto, vai ser e elevado a 3x, repito, vezes a derivada de 3x, que é 3, tá? Então, aí eu tenho a derivada de f de x. Bom, vamos, então, complicar mais um pouquinho. Na letra C, nós temos aqui em cima e elevado a seno de 3x. Então, vamos lá. Então, na letra C, f de x igual a e elevado a seno de 3x, tá? Então, como é que fica a derivada dessa função? Então, novamente, a função externa é a função exponencial. E a derivada da exponencial é ela mesma. Então, nada mais fácil, né? Então, eu repito tudo. É elevado a seno de 3x. Vezes a derivada da função interna, que no caso aqui é o expoente novamente, né? Então, a derivada de seno de 3x, tá? Vou deixar só indicado. Agora, vamos continuar. f' de x vai ser, portanto, eu vou repetir a exponencial, não tem mais nada para fazer. E agora, a derivada aqui de seno de 3x. Então, repare que aqui, novamente, eu tenho uma composição de funções, tá? Eu estou compondo seno de x com 3x. Então, é novamente a derivada da função externa, e a função externa aqui claramente é seno de x. Derivada de seno é cosseno.
Então, cosseno de 3x, que multiplica a derivada da função interna, mas a derivada da função interna é a derivada de 3x, tá? Então, isso vai ser f' de x. A derivada de 3x é 3, né? Então, eu vou colocar aqui, escrever primeiro, vezes e elevado a seno de 3x, vezes cosseno de 3x. Então, a única coisa que eu fiz foi derivar o 3x e escrevi aqui no início, tá? Então, tá aqui a derivada da função e elevado a seno de 3x, ok? Então, aplicamos regra da cadeia aqui uma vez e depois uma segunda vez, tá? Vamos, então, para a próxima, letra D. Letra D, a função... Como é que é a função na letra D? E elevado a seno de E elevado a 3x. Então, de novo, E elevado a seno de E elevado a 3x. Então, você já tá percebendo que nós vamos aplicar a regra da cadeia não apenas uma ou duas, mas provavelmente 3 vezes aqui para encontrar a derivada dessa função, tá? Então, como é que fica a derivada usando a regra da cadeia? É a derivada da função externa, novamente a função externa aqui é a exponencial, portanto, a derivada a gente praticamente só precisa repetir a função. E elevado a seno de E elevado a 3x. Vezes a derivada da função interna, que é o expoente da exponencial. Seno de E elevado a 3x. Derivada disso, ok? Então, vamos continuar. F' de x. Eu repito a exponencial. Não há mais nada que fazer. Vezes. Agora, eu vou fazer derivada de seno de E elevado a 3x. Então, novamente, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Derivada da função externa aqui é o seno. Derivada é cosseno. Então, cosseno de E elevado a 3x. Vezes a derivada da função interna. A função interna é E elevado a 3x. Então, derivada de E elevado a 3x. Tá ok? Vamos continuando. F' de x igual. Vou repetir a exponencial E elevado a seno de E elevado a 3x vezes cosseno de E elevado a 3x vezes agora a derivada de E elevado a 3x. Então, novamente, regra da cadeia. A derivada da função externa, que é a função exponencial, é ela mesma, que multiplica a derivada da função interna. A derivada da função interna é a derivada de 3x. Eu vou logo escrever que é 3, tá? Então, só rearrumando isto aqui, f' de x, eu vou passar esse 3 aqui para o início, tá? Vou escrever aqui com outra cor. Com início, vezes E elevado a seno de E elevado a 3x, vezes E elevado a 3x, esse E elevado a 3x daqui, tá? Vezes cosseno de E elevado a 3x. Bom, eu vou só reorganizar o resultado. Repito, 3. Agora, olha só, eu tenho produto de potências de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes, né? Então, vou colocar aqui esses colchetes. Então, seno de E elevado a 3x mais 3x. E agora, vezes cosseno de E elevado a 3x. Ok, gente?
E aqui terminamos, então, nossa derivada da quarta função, tá? Gente, alguma dúvida nesse exercício? Alguma dúvida na aplicação da regra da cadeia? Se vocês tiverem alguma dificuldade, deixem aqui nos comentários, que assim que for possível eu respondo, tá? Mais para frente teremos mais exercícios desse tipo para derivar usando a regra da cadeia, tá? Então, até os próximos vídeos.